Quem ama a Deus aí, abre a boca e manda glória. Quem ama a Deus aí, abre a boca e manda glória. Vive o propósito daquele que suporta a prova. Paulo soube se comportar dentro daquele navio que ele entra dentro daquela embarcação como prisioneiro, mas ele sai dela como capitão, ele sai da prova. Jesus, ele nunca coloca alguém numa prova sem que essa pessoa saia aprovada dessa prova. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse canal. Assista comigo mais uma forte palavra profética com o apóstolo Reginaldo Rolim. Esse vídeo está muito impactante. Peço que você assista até o final para você entender essa mensagem. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative todas as notificações e compartilhe esse vídeo para nos apoiar. Siga esse canal para receber mais palavras proféticas. Hebreus 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aqui nós vemos um texto muito interessante da palavra de Deus, onde fala sobre a fé, que o justo viverá da fé. Vamos começar esse ano com fé e acreditar sempre nas promessas do Senhor Jesus para nossas vidas. Quem ama a Deus aí, abre a boca e manda glória. Quem ama a Deus aí, abre a boca e manda glória. Que Deus possa abençoar poderosamente vocês. Bom, no livro de Êxodo 33, a palavra de Deus diz que quando Moisés ele estava querendo ir a algum canto fazer algo, e o Senhor tinha revelado que ele fosse, né, e que o anjo de Deus ia na frente, o Senhor próprio não ia, mas o anjo de Deus ia na frente. E o Senhor e Moisés fez uma prova com Deus. Senhor, se tu for conosco nessa situação, nós iremos. Mas se o Senhor não for conosco, nós não iremos. E o Senhor então não nos faça descer. Isso está escrito no livro de Êxodo, capítulo 33. E o Senhor me manda reportar para cada um de vocês sobre qualquer tipo de situação que você esteja vivendo, seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área sentimental. Bem, no livro de Atos, capítulo número 28, Atos capítulo 28, versículo 1 diante, a palavra de Deus fala sobre a viagem, né, sobre a viagem de Paulo. Ele estava indo preso dentro de um navio para uma ilha chamada Malta. E aconteceu que ele entra dentro daquele navio para uma ilha chamada Malta, um presídio. Ele entra naquele navio como prisioneiro, com muito mais de 250 homens também prisioneiro. Ele entra como prisioneiro, mas ele sai daquele navio como capitão, sabe? E o navio passou com grande tempestade. O navio passou por ondas fortes que afundou o navio. O navio verdadeiramente foi a pique. Mas o Senhor olhou a situação de Paulo se comportar no meio das tribulações. O Senhor olhou a situação de Paulo se comportar no meio das lutas e da adversidade. O Senhor está olhando para você no meio dessa luta, no meio dessa adversidade, no meio dessa prova. Olha, entenda uma coisa, escute bem uma coisa que eu vou te dizer pelo Espírito Santo de Deus. Escute bem o que eu vou dizer pelo Espírito Santo de Deus. Quem não suporta a prova não vive o propósito. Quem não suporta totalmente o processo do começo ao fim, nunca vai ter que viver o propósito. Só vence e só vive o propósito daquele que suporta a prova. Aquele que suporta o processo, suporta a prova. Ele vive o propósito. Então, se você quer viver o propósito, suporte todo o processo. Porque Paulo soube se comportar dentro daquele navio que estava levando para a ilha chamada Malta. Ele era preso. Ele entra dentro daquela embarcação como prisioneiro, mas ele sai dela como capitão. Ele sai dela liderando tudo. Ele desce, uma víbora morde Paulo, pica Paulo e sustenta. Alguém, os oficiais olhando, os bárbaros, olhando para ele, disseram assim: esse homem é um homicida. E porque ele fugiu, ele escapou do naufrágio do navio, agora quando desce, uma víbora venenosa pica ele na mão e prende, mas ele só faz sacudir. A Bíblia diz que a víbora cai. E eles disseram: não, esse homem é um Deus. Aqueles que têm um propósito, aqueles que têm um pensamento de vocês, que vocês é isso, que vocês é aquilo, ou aquilo outro, já vai mudar, porque vai saber que Deus é Deus na tua vida. Deus é Deus na tua vida, que não vai deixar a tua empresa fechar. O Senhor está falando por comerciantes, empresários, pessoas que estão nessa live, que bolem com dinheiro, que bolem com negócio. Deus está dizendo: eu vou fazer prosperar cada dia mais. E eles que pensavam que ia a tua festa, que ia o teu velório, a tua tristeza, que queriam ver a tua morte, ficando de longe para ver. A Bíblia diz que os bárbaros ficaram de longe para ver a morte de Paulo. Mas eles viram que Paulo não morreu por causa da picada da víbora e disseram: esse homem é um Deus. Quem tem um pensamento contrário de você vai ter que mudar o pensamento já. E Paulo, ele entra, muito obrigado aí Paulo ele entra naquele navio como prisioneiro, mas ele sai como capitão. E a Bíblia me faz lembrar também sobre Davi. Davi, ele vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão, que significa lugar forte.
Ele entra naquela caverna por nome Adulão, um lugar forte, ele entra em depressão, ele estava em alto grau de uma opressão maligna muito grande, porque ele deixou a barba crescer na escadaria do rei de Gade, ele deixou o cuspe correr pela barba, o rei de Gade olha para ele e diz assim, não falta louco em nossa cidade para que vocês deixem mais esse entrar. E aí a palavra de Deus diz que alguém reconhece ele, não é Davi? Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Ele entra naquela caverna, por nome Adulão, significa lugar fortificado, para fugir da raiva e da ira de Saul. Mas quando ele sai daquela caverna, ele entrou naquela caverna opressivo, com depressão, com tristeza, mas ele sai daquela caverna para ser rei de Israel. Assim como Paulo saiu daquele navio que entrou como prisioneiro para ser capitão, Davi entrou na caverna por nome Adulão para ser rei. E também a Bíblia fala sobre José. Sobre José lá no capítulo de número 35, José de Gênesis, a Bíblia fala que José, ele entra, 39, ele vai como prisioneiro e ele vai a serviço de um homem chamado Potifar. Na casa de Potifar, a mulher de Potifar, rasgando a veste dele porque queria deitar com ele, acusa ele dele ter violentado. Ele passa anos e anos na cadeia. Aquele rapaz passou 10 anos na cadeia por causa de uma injustiça de alguém que incriminou que era a mulher de Potifar, dizendo que ele tinha se aproveitado e violentado. Ele passa 10 anos na cadeia, mas quando ele sai daquela cadeia, ele sai para assumir o lugar de governador. E Deus olhou para a situação de Paulo dentro daquele navio como prisioneiro. Ele soube se comportar mediante as ondas fortes, os ventos fortes e a tempestade. Deus fez ele capitão. Deus olhou para Davi da caverna de Adulão. Ele soube se comportar. Porque no Salmo 40 diz que ele faz esse salmo lá dentro da caverna de Adulão. Mesmo ele em opressão, porque se você não sabe, eu quero contar. Davi, ele escreveu os melhores salmos, os salmos mais inspirados, mais poderosos da Bíblia, nos piores momentos da vida dele. O que é que você está fazendo no momento de luta, de processo na sua vida? É o final da tua história? Não pode ser o final da tua história. Davi, todos os momentos difíceis que Davi teve, ele escreveu um salmo poderoso. E aí ele escreve um salmo dentro da caverna de Adulão, que é esse salmo que ele escreve: debaixo das tuas asas me abrigo, até que passe de mim essas calamidades. Clamarei ao Deus que tudo pode, o Deus que por mim tudo executa. Deus tira ele da caverna e faz ele sentar no trono de Israel. Assim também José, depois que sai da prisão por causa de uma acusação da esposa de Potifar, ele sai naquela prisão e se torna governador de todo o Egito. Deus está mandando dizer algo para você. Jacó, ele vai para um vale de Jaboque, se não me engano, Gênesis 32, ele vai para o vale de Jaboque, lá em Gênesis 32. Ele entra naquele vale e luta com um anjo. A Bíblia diz que ele entra naquele vale com a fama de ladrão, de trapaceiro, de bandido, de marginal. Mas ele não quer mais sair daquele vale com aquela mesma fama. Sabe ele se comportar dentro daquele vale. Então ele luta com um anjo. O anjo pergunta como é teu nome. Ele responde: meu nome é Jacó. E ele diz: eu só solto quando você me abençoar. Então o anjo deu uma espadada na juntura da coxa, abençoou ele. Mas ele saiu daquele vale completamente mudado a sua história de honra e de glória. Então o nome dele passou a ser Israel. Deus está falando em várias situações hoje, para pessoas que estão me escutando nessa live, que você está em um certo momento da sua vida, mas você não vai sair desse momento por baixo, não. Você vai sair por cima e Deus vai honrar o teu nome sobre a face da terra. Deus, ele vai mudar toda a história das pessoas que estão assistindo essa live. Você não está assistindo essa live porque quer, não, de maneira e hipótese alguma. Você não está assistindo porque quer, você está assistindo porque você precisava ouvir que no meio da tempestade, no meio das ondas fortes que assolava aquele navio, Paulo, como prisioneiro, ele deu as coordenadas e saiu como capitão. Deus, ele não vai te colocar numa prova sem que você seja aprovado pela prova. Jesus, ele nunca coloca alguém numa prova sem que essa pessoa saia aprovada dessa prova. Olha, Moisés passou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto porque desobedeceu a Deus. Mas só existe uma forma, uma maneira de você sair dessa prova, ou desse deserto. Ou você sai desse deserto aprovado, ou você nunca vai sair lá. Porque o Senhor não leva um ungido para um deserto para poder reprová-lo dentro do deserto. Não, o Senhor só leva um ungido para o deserto quando tem propósito de aprovar. E você está passando por essa prova para ser aprovado. O Senhor está passando pelo teste da paciência com centenas de pessoas e, meu Deus, eu estou perdendo a paciência, eu não tenho mais paciência, e Deus está querendo ver e testar a tua paciência. E nesse deserto só existe uma forma de você sair: ou sai aprovado, ou não sai aprovado. Deve ou baixo. É isso aí, meus queridos. Você que assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu apoio. Se Deus falou com você, deixa aqui o seu amém, o seu comentário nesse vídeo. Seja também um apoiador desse canal, sendo membro. Nos ajude com qualquer valor para incentivar nós continuar nesse trabalho. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.